Isaías capítulo 43, versículo 13, o tema do nosso estudo nesta noite: nosso Deus é soberano. Isaías 43, verso 13, quero dividir com você este pão fresco que veio dos céus, a palavra que liberta, um estudo bíblico importante. Se você puder anotar, anote. Se você puder ir tirando foto aqui do telão também com o versículo, faça isso, bota aí num bloco de notas. Então é importante você anotar aquilo que vai ser pregado esta noite. Isaías capítulo 43, verso 13, e quem achou na Bíblia ou no celular, com força bem forte, diga amém. Então diz assim a palavra do nosso Deus: ainda antes que houvesse dia, eu era. Olha o Senhor dizendo: eu sou o Criador, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Que isso, pastor? Então o homem mais poderoso dessa terra não é nada diante de Deus? É verdade, ninguém escapa das mãos dele. E aí o próprio Deus faz um desafio: agindo eu, quem o impedirá? Olha aí, diaconisa Viviane: agindo eu, quem o impedirá? Que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos então orar, vamos pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. É bom estarmos em tua casa nesta noite, e te peço agora, Jesus, que a tua palavra seja agora pregada através dos meus lábios, do meu intelecto, e que acima de tudo aqueles que estão diante de mim sejam agora tocados por essa mensagem, que possam entender a Bíblia como tu queres, e aqueles também que me assistem, Senhor, seja pelo YouTube, por uma rede social, que essa palavra alcance as suas vidas para a glória do teu nome. Revela-te a nós nesta noite, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. E a igreja poderosa, igreja de Deus, diga amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, eu começo a mensagem dessa noite, é uma mensagem de estudo bíblico, onde eu espero, dentro daquilo que o Senhor me dá, trazer a você não o que eu penso, mas aquilo que a Bíblia diz a respeito de quem é o nosso Deus. E eu começo de uma maneira que eu espero que seja uma reflexão para a sua mente e para o seu coração. Por exemplo, dentro daquilo que nós temos, a sua casa, o seu carro, desculpa a expressão que eu vou utilizar, a sua casa, você pode até em alguns lugares dela você não se sentir feliz, você não gostar, achar alguma coisa feia nela. Mas desculpa a expressão que eu vou usar, você esculacha a sua casa para alguém? Você esculacha a sua casa? Desculpe a expressão que eu utilizei, porque eu não encontrei outra palavra, né? Então, quando você tem um carro, por mais pobrezinho que ele seja, que ele dê defeitos, mas é o seu carro. Quando você vai falar do seu carro para alguém, você esculacha seu carro? Não. Agora, com todo respeito, por que a igreja faz isso com Deus? Por que a igreja, ela vende um Deus que é submisso ao homem? Por quê? A começar, eu não sei se nos Estados Unidos, em inglês, Gilceia, se eles falam como nós aqui no Brasil, aceitar Jesus. É assim também, né? E isso você não vê em nenhum lugar na Bíblia, nenhum, meu amado. Você pode pegar a sua Bíblia aí no online e você colocar de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver em nenhum momento esta expressão aceitar Jesus. A Bíblia diz receber e confessar. É assim que a Bíblia fala. E eu te mostro que isso, e repito, por favor, não corra, não mude o canal do YouTube.
Isso, a Bíblia ela não fala de uma forma como se fosse esculachar Deus, porque isso é um esculacho, desculpe a expressão carioca. Porque aquela passagem, por exemplo, em que o apóstolo Paulo, que foi um cara que aceitou o apedrejamento de Estevão, estava com o casaco de Estevão nos braços, na hora em que o diácono foi morto em pedradas, quando Roma perseguia os cristãos, e Paulo estava ali. Algumas semanas depois, Paulo estava voltando a Damasco para poder matar mais cristãos, para matar mais crentes. Ele estava no cavalo, com 2 assessores atrás, porque Paulo também era político, Douglas, olha aí, também era político. Então estava indo lá, Paulo no cavalo, indo para Damasco, com 2 ou assessores ou guardas-costas atrás, e do nada a irmã Aparecida apareceu. Quem, minha querida? Jesus apareceu para ele. Numa luz, na estrada de Damasco, ele indo para Damasco, para arrebentar com os cristãos, para matar mais cristãos, e de repente veio uma luz sobre Paulo. Paulo cai do cavalo, cego devido à luz, e ele fala: quem é que fala comigo? Quem és tu que está falando comigo? E a voz que só ele ouvia disse assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ué, a quem tu persegues? Mas Jesus já estava morto. Ele falou: mas eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali o Senhor começa a falar para ele, e no final diz assim: agora vai a Damasco, que tu vais encontrar lá um homem que te convém que convém te dizer aquilo que você vai fazer. Em nenhum momento, aquela visão que ele teve, aquele momento com Deus, o Senhor perguntou a Paulo assim: Saulo, tu me aceitas? Jogou ele do cavalo, deixou ele cego 3 dias, deixou ele assustado, jogou ele no chão e falou: eu sou Cristo que tu persegues. Agora tu entra na cidade, que vão te dizer o que te convém fazer. Essa semana, irmão Dilson, irmã Ana, Marcelo, Douglas, Israel, você viu na televisão, independentemente de questão de violência, ou é ou não é, José? Lembra daquilo que a gente tinha nos anos 90? Eu trabalhava na Golden Cross, eu tinha aquele pager, que a gente chamava aqui de Teletrim. Alguém lembra daquilo? Eu era vendedor, lembra daquele, irmão Célio? Eu andava com aquele negócio. Eu tinha, a empresa me dava uma para eu poder atender meus clientes e ser encontrado pelo meu supervisor, enfim, quando era como se fosse hoje o WhatsApp, mas dos anos 90. Então você mandava uma mensagem para uma central e você andava, muita gente andava com aquilo pendurado aqui. Eu não, eu andava no bolso. Aquilo vibrava ou tocava, quando você via lá, estava lá Viviane: ô pastor, tudo bem? Preciso falar com o senhor, me ligue no número tal. Era assim. Lá em Israel, na Palestina, os terroristas, não pode falar, senão cai no YouTube, né? Aqueles que você já sabe, então eles não usam celular para não ser encontrados. Então eles continuam usando aquela tecnologia do pager dos anos 90. Israel conseguiu descobrir onde estava cada um daqueles terroristas. E como é que eles fizeram? Explodiram aqueles pagers. Explodiram aqueles pagers. Cara, como que eles fizeram isso? Eu não tenho a menor ideia. Mas conseguiram, Jusceia, né? Então os caras estavam lá. Dessa forma eles nunca vão me achar. E eles acharam. Vê todos esses antissemitas, essas coisas aí. Todo mundo botou notinha. Vê se alguém se levantou, amado. Por que não pode se levantar? Porque nós lemos agora aqui Isaías 43, 13. Agindo eu, o quê? Quem o impedirá? Amado, você goste ou não goste, seja a favor ou contra, o Deus de Israel, Yahvé, chamar é com eles. E ai daqueles que se meter com eles, né? Esse Benjamin Netanyahu chegou lá na ONU e leu uma profecia de Daniel e leu o Salmo 139. Todo mundo ficou pianinho, Douglas. Tu lembra daquilo? Ele falou: e no livro de Daniel, o profeta disse isso.
Cara, tu já imaginou? Todas as nações, José, todo mundo se calou e todo mundo ficou quieto. Ele pegou e leu o Salmo 100, ele decorado, ele leu parte do Salmo 139. E todo mundo, ó, pianinho. Por quê? Porque Yahvé é com eles. Agindo eu, quem o impedirá? Ninguém é com eles. Então, eu quero mostrar isso para você, que o Deus dos crentes muitas vezes é esculachado pelos próprios crentes. Eles colocam o Deus como se Deus fosse o limite do homem. Você quer aceitar Jesus como quem oferece um salgadinho? Você quer comer um salgadinho nessa noite? Não, eu não estou passando muito bem, eu não quero, muito obrigado. E o nosso Deus, ele não é um salgadinho para ser rejeitado ou para ser aceito. Jesus é soberano, nosso Deus é soberano, Ele é Senhor de tudo que existe, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele diz, eu sou o início e o fim. Raul Seixas, endemoniado, disse numa música que ele era o início, o meio e o fim. Satanás querendo ser maior do que Deus, e na verdade não é, meu amado. O alfa e o ômega é Jesus Cristo, Ele é o início e Ele será o final. Ele disse, agindo eu, quem o impedirá? Então você vê aí no versículo 13 a respeito da salvação, né? Você vê que ele fala, antes que houvesse dia, eu já era, não há ninguém que possa se livrar das minhas mãos. Um dia eu disse para Deus, nunca mais eu entro numa igreja. Eu tive uma situação dentro da igreja onde eu conheci a pastora Renata, eu já falei isso aqui, houve um problema lá, e estava uma perseguição à minha família por causa de palavra. O pastor estava doente, se aproveitaram que o pastor da igreja estava doente para arrumarem um problema com a minha família. E estava a Renata sentada na igreja, eu jovem ainda, aí chegou aquele homem no altar, começou a falar um monte de asneira, um monte de abobrinha. Eu levantei, era mais ou menos aqui também, tinha uma pilastra assim com um relógio igual aqui da igreja. Eu parei do lado e falei, agora eu vou arrebentar esse cara, mano. E eu fiquei em pé ali, Douglas, eu fiquei em pé ali, ele falando aqui, eu falei, eu vou pegar esse cara, eu vou pegar. E fiquei, aí aquilo ali, eu falei, não, aí o Espírito Santo falou assim, não faz isso não, porque vai dar razão. Aí eu saí da igreja, estava a Renata e a mãe dela de criação sentada, eu falei, vocês ficam aí, me deixa por minha conta, eu vou sair. Eu peguei no meio do culto, abri a porta, bati o portão, pá, e saí. Quando eu cheguei do outro lado da rua, eu virei para a igreja e falei assim, igreja é tudo de safado, nunca mais eu boto meus pés numa igreja. Eu não quero saber mais de igreja. Não é que eu vou para o pecado, para o mundo não, mas eu não quero saber de igreja, eu nunca mais eu volto para uma igreja. Peguei minha bibliazinha e fui para casa. Falei, nunca mais eu entro. Nunca mais eu entro, Viviane. Nunca mais eu entro, Viviane. Viviane, nunca mais eu entro. José, nunca mais eu entro. Aí Deus olhando lá de cima assim, tadinho, mano. E mano, aí Deus ainda falou assim, ó, não é nunca mais, eu vou tirar você do Rio, eu vou te levar para Cabo Frio ainda. E eu falando, Deus, eu não quero mais saber de igreja, cambada, Deus, eu não quero saber de igreja, eu não vou mais para a igreja, porque igreja é isso. E esse cara que está aqui, falou tudo isso, falou um monte de blasfêmia. Eu falei, eu não quero mais saber. E Deus olhando lá de cima, tadinho, não sabe nem o que eu vou fazer com ele. Vai ser pastor de uma igreja, vou tirar ele do Rio, vou mandar ele para Cabo Frio, e ele não tem nem ideia do que eu vou fazer com ele. Olha onde é que eu estou aqui hoje, olha meus filhos tocando, olha como é que Deus ele faz. Por quê, amado? Porque eu decidi por mim mesmo, mas Deus decidiu por mim, foi Ele quem decidiu. Agindo Ele, quem pode impedir? Nem o Marcelo, nem eu posso impedir quando Deus quer. Então Ele realiza a salvação, Ele começa, Ele realiza e Ele completa. Porque eu acho muito interessante que o que você vai ouvir talvez hoje aqui são coisas que você nunca ouviu antes. Por exemplo, o que a tradição ensina? Que Jesus veio para toda a humanidade. Não é isso que todo mundo fala? Então vamos ver o que Jesus falou em Marcos 4. Quando Jesus ficou só, e estavam com ele os 12, o interrogaram por que ele só pregava em parábolas. Por que Jesus só pregava em parábolas? Os discípulos, que eram aqui os mais próximos, chegavam assim, mestre, por que tu só
só pregas com parábolas. Como acontece no livro do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse, são códigos que só nas mãos de quem ia receber que poderia entender. Então, olha o que Jesus falou no versículo 11, a explicação dele. E ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Quem são os de fora? Aqueles que não são dele. Então ele diz no versículo 12, Jesus falando: para que vendo vejam e não percebam. Você já viu às vezes quando você está um jornalista militante desse aí, de esquerda, seja o que for, e aí quando você vê na televisão ele zombando da Bíblia, porque o pastor, né? Eles riem, porque o pastor... Jesus está explicando porque que eles zombam, porque que eles riem. Olha lá, porque vendo, vejam, não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam. Pastor, Jesus Cristo veio para toda a humanidade. Olha o que o próprio Jesus falou: para que não venham se converter. Que isso, pastor Marcelo? Então existem pessoas que não vão se converter, porque aquele que diz, agindo eu, quem o impedirá, não quer. Então é por isso que às vezes a gente luta a vida inteira falando com alguém que morre sem Cristo. Ela não morreu sem Cristo, não foi porque ela não quis, foi porque o próprio Deus não quis. Porque você está vendo ele dizer aqui: eles vendo, vejam, não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham se converter e haja perdão para eles. Quer dizer, foi o próprio Jesus quem disse isso. E quem nos ensinou o contrário? A tradição. Não a escola de samba, mas a tradição do homem nos ensinou isso durante séculos. Durante séculos. Então, existe um grupo que não são as ovelhas de Jesus, em que eles não vão se converter e não vai haver perdão para eles. Porque você fala, e a pessoa morre sem Jesus. Por causa disso. E as pessoas debocham. Ah, pastor Marcelo, eu tenho tanta luta, então agora eu vou dizer o contrário, amado. Você pode ter lutas, problemas, dificuldades, mas a maior bênção da vida você tem, é que Jesus usou alguém para pregar para você, e a sua vida mudou, você se converteu, você é de Deus, você é de Jesus. Se você recebeu a palavra porque você é dele, então isso aqui não funcionou para você é o contrário, a palavra caiu numa boa semente que é você, produziu frutos, e olha onde é que você está, às 19h20 de um domingo, você não está em casa vendo Hulk, você está na igreja louvando ao Senhor. Por quê? Porque você é semente de Deus. Porque você é semente de Deus, né? Olha o que diz o próximo, coloca pra gente aí, diaconisa Nilda. Esse texto aqui você lembra que eu prego ele na hora da ceia, Mateus 26, verso 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de toda a humanidade. É isso? Derramado em favor de quem, amados? Olha onde é que eu e você estamos incluídos. Estamos incluídos nos muitos. Estamos incluídos nos muitos. Aí é que a gente entra. Aí um dia, onde que a vida começou a mudar em mim? Numa noite de sexta-feira. Depois desse período eu não conhecia ainda a pastora Renata. Eu estava numa escola de samba no Rio. Nunca fui disso, nunca fui. Aquela noite, aquela história de jovem ainda, com os colegas, com os amigos, aquela coisa, nunca fui dessas coisas. Mas naquela noite eu falei: hoje eu vou. Nunca fui de beber, nada disso. Falei: eu vou. E fui. Estava lá no meio daquele show do Só Para Contrariar, e eu estava ali, na verdade, só para contrariar mesmo. Eu estava ali só para contrariar mesmo, vendo Alexandre Pires lá, uma multidão, as mulheres
lindas também, aquelas coisas todas. E de repente, eu estava no meio daquela música, daquele pagode, daquele negócio, e na minha cabeça estava assim: você não é daqui. Você não nasceu para isso. Sai daqui, você não é disso, não é para isso. Aquilo começou a me incomodar de uma tal forma, aquela música, aquelas pessoas, aquele cheiro de cigarro, de bebida, aquela coisa. Quando eu vi, eu estava lá fora. Eu peguei um ônibus, fui até a Barra, fiquei lá na praia, lá, altas horas lá, e eu fiquei sentado lá naquela areia, olhando para o céu e falando: meu Deus, esse vazio que eu estou sentindo, eu preciso ser preenchido pelo Senhor. E ali a minha vida começou a mudar. Por quê? Que a vida do pastor Marcelo, mesmo estando alimentando a minha carne naquela noite, naquela escola de samba, que eu poderia estar ali como todos os outros, alimentando a minha carne, por que eu não estava bem ali? Porque eu faço parte dos muitos. E isso um dia aconteceu comigo e aconteceu com você. Você devia estar no erro, numa religião errada, com a vida errada, com alguma coisa errada, e você tinha ali um vazio, e você bebia água do mar, porque o mundo faz isso, o mundo é a água do mar. Eu estou com sede, bebo, vou bebendo, vai ter uma hora que eu vou morrer com a pressão, e não vou saciar a minha sede, porque quanto mais você bebe do mundo, mais sede você tem, mais você quer. Por isso que você vê o cara, ele é corrupto, ele não se contenta em roubar 50 mil, né? Ele quer 500 mil, quando ele chega a 500 mil ele quer 1 milhão, quando ele chega a 1 milhão ele quer 10 milhões, quando chega a 10 milhões ele quer 20 milhões, e a marginalidade é a mesma coisa, as drogas a mesma coisa. Quando você tem uma mulher você não quer uma, você quer duas, tem duas você quer 4, você tem 4 você quer 8, e assim sucessivamente. Por quê, amado? Porque o mundo, ele quer saciar, né, com água do mar a sua sede. E quanto mais bebe água do mar, mais sede tem. Então, um dia, a nossa vida é transformada. E nós, por que é transformada? Porque nós fazemos parte desses muitos. Muitos. Então, não são todos. Porque às vezes eu vejo o crente se diminuir. Às vezes você está falando Jesus para alguém, e aquela pessoa, ela se enche assim, tipo: não, eu não sou crente, eu não sou da igreja, eu não sou crente, eu não sou da igreja, como se ser crente fosse uma coisa pequena, fosse uma coisa menor. E é exatamente o contrário quando a gente vai à Bíblia. Você vê Jesus falar assim: olha, não se preocupe com os outros, se preocupe com os muitos. Por que ele falou com os muitos? Porque a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem não é ovelha de Jesus, cara, não adianta que ele não vai ouvir. Jesus virou para aquele grupo que estava ouvindo a pregação dele, ele virou para a esquerda e falou assim: sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Por isso que vocês não querem saber de mim, não querem saber de compromisso, porque vocês não são das minhas ovelhas. Aí ele virou para eles e falou assim: agora, as minhas ovelhas, quem é ovelha de Jesus, diga amém. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas o que me seguem. Então, quem não é ovelha não segue. Agora, quem é ovelha segue. Então, quem são as ovelhas? Os muitos. Os muitos. Ele não falou todos, ele falou os muitos. Quer ver como que Jesus não é pego de surpresa com a nossa salvação? João 6,63. Olha só: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, a palavra que é pregada, ela tem vida. Por isso que nós somos transformados. Eu não estou dizendo, irmão, disso, que dentro da igreja não tenha pessoas erradas. Tem, amado. Se você andar comigo diariamente, você vai ver que eu tenho erros, que eu tenho falhas. E aí aquela pregação, irmã Ana, que como eu sempre digo, se você chegar no cemitério Santa Isabel agora, aqui de Cabo Frio, e abrindo os túmulos, dá para descobrir quem é crente e quem não é, amado? Dá para descobrir? Não, todos estão apodrecidos. Por quê? Porque é a carne.
A carne do crente vai apodrecer, tal qual a carne do ímpio também vai apodrecer. A carne do crente não é diferente da carne do ímpio. A diferença é que no crente nós temos um espírito que não nos deixa viver na prática do pecado. Mas a carne é a mesma, cara. Os erros são os mesmos, né? Então, onde aqui o pastor Marcelo erra, o cara que está lá fora na Cracolândia de Cabo Frio, ele também erra. Ele também erra. Então a nossa carne erra, a carne do crente e do não crente. Mas a carne do crente, ele recebe a palavra e a palavra se transforma nele em espírito e em vida. Aí diz o versículo 64, olha só: contudo, há descrente entre vós. Rapaz, eu ouvi um dia um cara dizendo que é teólogo. Olha só, aquilo me assustou, porque um teólogo disse na rádio, num debate, que Jesus foi pego de surpresa com a atitude de Judas. Foi, Jusceia? Poxa, que exatamente. Minha amiga, aquela ali, não sei se, porque eu ainda estou atrás na temporada do The Chosen, eu não sei se já chegou o período lá, já chegou, Douglas? Ainda não, da traição, né? Essa parte eu quero ver, mas eu já vi que é na próxima, mais para frente, é uma das mais tremendas. Está ali na hora da ceia, está aquela parada toda ali, quando Jesus bota a mão no pão, Judas vem e bota junto. Judas vem e coloca a mão junto no pão. Jesus, sem falar para ninguém, Jesus chega para ele e diz assim: sai e vai lá e faz o que você tem de fazer. A Bíblia diz que naquele momento um espírito demoníaco veio e se apossou de Judas. Quer dizer, e os outros tadinhos, os outros discípulos, João então, que, como diria meu pai, os antigos, era uma moça, não porque era homossexual, mas porque era de tão educado, ele encostou a cabeça no peito de Jesus e falou assim: sou eu que vou te trair? Aí Jesus falou: claro que não, João. Como é que uma ovelha vai me trair, meu amigo? Né? Jesus falou em pregações anteriores: entre vocês há um que é um diabo. Não é? Ele não disse, irmã Ana, um de vocês vai virar diabo. Ele falou assim: um de vocês é o diabo. Um de vocês é. Porque um filho não iria poder trair o pai. Então quem ia trair? O diabo, que estava no meio deles através de Judas. Então olha isso aqui, anota isso aí na sua Bíblia, sublinha. Pois Jesus sabia desde o princípio. Desde quando, gente? Desde quando? Leia aí para mim. Desde quando? Desde o princípio. Ele sabe quem vai ser crente e quem não vai. Ele não é pego de surpresa. Ele conhece seus filhos e conhece suas ovelhas. Se teu filho estiver atrás de um muro e ele falar papai, mamãe, sem você ver, você sabe quem é? Você sabe quem é? Quem é? Levanta a mão. Se ele falar pai, mãe, quando eu ia buscar meus filhos, eu sabia que eles estavam na bagunça na escola. Porque quando eu chegava atrás do muro, ali do lado de fora, eu via a Rebeca dizer: eu falei: é Rebeca. Aí Gileade fazendo: é o Gileade. Eu já sabia que eram eles. Eu do outro lado do muro da escola, eu sabia que eles estavam correndo. Eu já sabia. Olha a Rebeca falando, olha o Gileade falando. Eu já sabia que era. E quando abriu o portão, já vinham eles assim. Já vinha eles no desespero. A mesma coisa é Jesus. Jesus não é pego de surpresa, porque ele sabe a voz dos seus filhos. Ele conhece a voz dos seus filhos. Então, olha só, sublinha isso aí. Jesus sabia desde o princípio, não foi quando eu e você nascemos, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Então, meu amado, Jesus sabia desde o início, desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, quem seria o traidor. Desde o princípio. Agora vem o tremendo: pastor, eu estou, entre aspas, oferecendo tanto Jesus para alguém e essa pessoa não quer. Problema da pessoa, porque olha o que diz o versículo 65, olha só. E prosseguiu: por isto, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém é ninguém,
poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Agora você entendeu, José, porque no primeiro minuto eu falei que é um esculacho, como é pregado Jesus nas igrejas? A pessoa fica assim, pelo amor de Deus, aceita Jesus. Jesus, não, hoje não. Aceita Jesus, não, eu não quero. Aceita, não. Vem ser crente, Deus me livre. Por que a pessoa não vem se ela guerreia tanto com isso? Porque ninguém pode vir a Jesus se pelo Pai não lhe for concedido. Então é um esculacho, desculpe mesmo, eu já acho que é pela 6ª vez que eu uso essa palavra, que fazem com Jesus. Ele disse, agindo eu, quem o impedirá? Quantos, não precisa levantar as mãos não, mas se você quiser balança a cabeça. Tinha alguém aqui quando era na vida mesmo, sem Jesus, era da pá virada? Pode fazer assim com a cabeça? Pode, tem alguns aqui que era da pá virada, era daquele mesmo que bebia, fumava, fazia noitada. Era o quê, irmão disso? O bicho pegava, ele era o bicho, amado. O bicho pegava. Isso aqui era policial na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Não preciso nem falar nada perto aqui da irmã Ana. Vocês sabem que tem uma rua ali atrás, chamada Ceará. Ih, já mandei, né, irmão? Irmão, pode falar nada. Então, tu imagina, olha lá, irmão, aí você vai pegar até álcool agora lá para limpar a mão. Né? Então você sabe quem era da pá virada, como disse aí o irmão Dilson, o bicho pegava, meu amado. Mas aí, olha lá, irmão Dilson aí está até lavando a mão ali, ó, né? Então, quem mudou a história do irmão Dilson? Quem mudou a minha história? Quem mudou a história do irmão Ailson, né? Olha só no ouvido, né? Quem mudou? Esse aqui, o próprio Deus, porque ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, não é a pessoa que aceitou Jesus, foi Jesus que aceitou a pessoa. Porque ele está falando, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe conceder. Por isso que naquela noite que eu virei naquela porta daquela igreja e falei assim, nunca mais eu quero saber disso. Aí Jesus falou assim, coitadinho, eu estou com muito medo do Marcelo, que não quer mais saber. Só porque você falou isso, eu vou tirar você da sua família aqui no Rio, vou fazer você casar com uma lourinha de 19 anos e vou mandar você para Cabo Frio. Só porque você falou isso. Então, veja só, irmão. Então, foi isso que Deus fez. Porque ninguém vem a Jesus se o Senhor não lhe conceder. E o que é isso? É favor imerecido, é graça. Efésios 2, 8 e 9, olha só. Pela graça sois salvos mediante a vós. Mais uma vez a Bíblia falando, ali nós vimos Jesus, agora é o apóstolo Paulo. Olha o que ele vai dizer. Pela graça, graça significa favor. Nós somos salvos não porque nós queremos, mas pelo favor de Deus. Somos salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Isto não vem de vós. Repito, isto não vem de vós. O que é isso? Um dom de Deus. O dom é o que todo mundo aqui tem. Todos nós aqui temos um dom para alguma coisa. Você também tem o dom. Todos nós temos. Agora, quando a gente fala de salvação, isso não foi porque eu e você desejamos. Foi um dom de Deus. E até eu mostro o seguinte, que mesmo quando você ainda não era da igreja, você tinha temor a Deus. Você tinha temor a Deus. Você não gostava quando alguém debochava de um crente. Quando alguém falava mal da igreja católica. Quando alguém queria menosprezar uma imagem da igreja católica. Quando alguém debochava da sua vozinha crente. De alguma coisa da igreja. Você tinha um temor. Por quê? Porque já tinha semente dentro de você. Então a Bíblia chama isso aqui de dom. Você tinha o dom de ser crente. Você só não sabia. Você tinha algum trauma na vida, você tinha alguns problemas na vida, e aquilo te afastava, né? Porque às vezes a gente perde algumas referências na vida, e é porque a gente culpa a Deus. Quem são as pessoas que mais creem em Deus nesse mundo? Que eu digo mesmo, são os ateus. Só que eles têm guerra com Deus, eles amam tanto a Deus, e acaba que chega um momento que eles falam assim, como Deus não faz o que eu quero, então Deus não existe.
Então Deus não existe. Por que você não pode entrar nem nessa história? Como eu não vejo Deus, eu não creio que Ele existe. Tem um monte de coisa que a gente não vê e a gente sabe que é real. Então nem isso você pode usar. Uma vez eu tinha um chefe que falava sobre isso. Me dá uma evidência e eu fiquei muito feliz depois de anos, 30 anos depois, eu vi num filme, que eu esqueci agora, depois você vai até lembrar que tem essa cena do filme, que é aquela cena que aquele estudante faz aquele debate, Renata, com o Deus não está morto. Valeu, Rebeca, é minha filha, realmente. Deus não está morto, em que faz aquele debate e ele fala a mesma coisa. O meu chefe ateu e falando um monte de coisa. Aí ele falou, me dá uma evidência. Caramba, eu estava no financeiro com ele. Ele pegou o cheque, naquela época se usava muito cheque, e eu estou esperando ele botar. Quando ele botou a data lá, 1992, que foi mais ou menos isso aí, eu falei, a evidência você acabou de fazer aí. Ele, qual? Você botou 1992 depois de Cristo. Ele ficou me olhando com a cara assim, Eu falei, essa é a evidência. Olha aí, você botou 1992 depois de Cristo. Quer dizer, passaram-se 1992 de uma mentira e ninguém descobriu que é mentira. Aí ele ficou me olhando assim, não deu resposta, pegou o cheque, arrancou a folha, guardou o talão e saiu. Nunca mais ele falou comigo a respeito daquilo. Ele falou, me dá uma evidência da existência de Jesus. Eu esperei ele terminar de preencher o cheque, eu falei, tá aí o ano que você botou. Só faltou, eu falei até brinquei com ele, só faltou você botar depois, D.C. depois de Cristo. Só faltou você dizer isso. Então uma mentira que perdurava 1992 anos, que já perdura 2024 anos, amados. Jesus é mais real do que a areia do mar de Cabo Frio, do que o mar de Cabo Frio. Ele é real, Ele está em nossas vidas, isso é um dom de Deus. E como é que é a salvação? Versículo 9, ele diz assim, não de obras para que ninguém se glorie. O Senhor Jesus, Ele odeia quem se vangloria, que foi Ele que mesmo que quis se salvar. O apóstolo Paulo diz assim, não de obras para que ninguém se glorie, a glória é dele. Versículo 10, nele diz, não tem, então volta o 9, só para a gente completar, não de obras para que ninguém se glorie. Nunca coloque a sua própria glória quando você fizer algo com Deus. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Quem te salvou foi Deus. Quem vai te levar para a glória é Deus. Quem te purificou foi Deus, foi Jesus, foi o sangue dele que nos lavou e nos purificou de todo o pecado. Por quê? Porque nós temos uma herança, Efésios 1:11, olha só, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, agora, olha aí, a tradição diz, você aceitou Jesus, olha o que a Bíblia diz, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não é a vontade do homem, é a vontade de Deus. Ué, pastor Marcelo, mas eu não tenho vontade? Claro que tenho. Por exemplo, eu vou sair daqui agora, meus filhos vão pagar o maior hambúrguer para mim da hamburgueria. Se eles creem, digam amém. Não falaram absolutamente nada. Então sou eu. Olha lá, cruzar os braços. Você sabe que na comunicação, quando alguém está falando e você cruza os braços ou as pernas, principalmente o homem faz isso, significa que você está fechando, para receber a palavra. Você veja, o Gileade já cruzou os braços lá, já falou, não, Então nada disso. Oi? Nada. Olha lá, o Douglas também já fechou os braços, Então muitas vezes a pessoa acha que com Deus é a mesma coisa, mas acha que vai fazer a vontade com Deus. Mas o Senhor diz assim, eu faço todas as coisas conforme o conselho da minha vontade. Então a vontade é de Deus, fomos predestinados para o Senhor, para a sua glória. Ele diz em Isaías 43, um povo formado para o meu louvor. Então é um povo formado para o louvor dele, para o louvor da sua glória. Pastor, mas a Bíblia fala a respeito de todos. Então eu vou te mostrar agora. Esse aqui é muito interessante. Esse aqui é show. Atos 13:48. Esse aqui eu quero que você envolva na sua Bíblia. Eu quero que você marca aí na internet. Quem são os todos que a Bíblia fala? Então, se o Senhor, Ele veio para todos, agora você vai ver. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam. Gentio é quem não é judeu, tá?
Então eles chamavam isso. Ele pregando aos judeus, Paulo falando, agora falando aos romanos, aliás, em Atos, capítulo 13, né? Falando para os judeus, dos gentios, quem é que se convertia a Cristo? Os gentios, que somos nós, que não somos judeus, ouvindo isto, se regozijavam. Quando a Bíblia diz se regozijar, é como o gol do Flamengo. Os caras, olha, vibrava. Era assim que os crentes ouviam a palavra. Eles vibravam como se fosse o gol do Mengão. Eles se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. Olha aqui, ó, o versículo, olha como é que se estuda a Bíblia. O versículo poderia ter terminado aqui: e creram todos. Pronto. Olha só, pastora Renata, pastorinha, os gentios ouvindo isto, regozijavam, se glorificavam a palavra do Senhor e creram todos. Poderia parar o versículo ali? Poderia? Poderia, né, José? Ou seja, todo mundo que ouviu a palavra, todo mundo se converteu. Cara, mas Lucas foi tremendo. É que ele explicou quem são os todos. Não é todos não, os todos. Né? Os todos. Quem são os todos? Todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Esses caras aqui, que eu e você estamos incluídos, são aqueles que podem ter a vida errada no mundo, ter passado um monte de adversidade, de situação, ter dito até que era ateu, que era isso e que era aquilo, mas um dia, ele fala assim: a minha vida é de Jesus Cristo. Por quê? Porque há um número, não é o número dos testemunhos de Jeová, 144 mil, que são eles, não. Há um número que Apocalipse fala que é tanto quanto a areia do mar, né? E eu e você estamos nessa areiazinha aí, irmã Ana. Estamos nessa areiazinha, nós fazemos parte ali, né? Então ele fala: creram todos. Todos quem? Quando você ouvir assim, Jesus veio para toda a humanidade, veio para toda a humanidade, todas as nações, de todos os povos, realmente veio. Mas quem? Todos os que foram destinados para a vida eterna. E quem não quer saber de Jesus, não foi destinado para isso, ele foi destinado lá para baixo. Então esse é o que vai para lá, esse é o que morre sem Jesus. Agora, todos os que creram foram destinados para a vida eterna. Por isso eu e você cremos. E para terminar, pastor Marcelo, e a fé? Porque existe a fé natural. Fé natural é a fé do tigrinho, é a fé da Beth, né? É a fé do tigrinho. Eu joguei R$20 no tigrinho. Eu não, né, mano? Que eu não jogo essas coisas, não. Mas tem gente que é a fé do tigrinho, é a fé da Beth, né? Essa é a fé natural. É aquela fé que você entra na UPA, tá lá um cara, hoje não é mais de branco, é de azul. Aí chama lá você naquele vídeo: Senhor Marcelo de Brito, consultório 2. Aí você entra lá, abre a porta, você dá boa tarde, o cara nem te responde. Aí diz assim, não é assim? Nem te responde. Aí você fala: o que você está passando? Aí você fala: doutor. Você chamou ele de doutor. Você pediu a ele o CRM dele? Você pediu o diploma dele da universidade? Pediu, amado? E como é que você sabe que ele é doutor? Porque ele está ali. E nem sempre é. Né? Mas você fez o quê? Você deu fé. Você acreditou. Eu tenho, depois que você terminar o culto aqui, se você quiser, vai no meu gabinete, eu tenho meus certificados, eu tenho meus diplomas, eu tenho tudo ali, que eu fui ordenado diácono, pastor, bispo, está tudo ali dentro. Você nunca me perguntou: pastor, cadê sua história? Onde você foi ordenado? Que dia? Cadê o certificado? Cadê o registro? Está tudo ali dentro. Por quê? Você me chega aqui na igreja, eu estou com a Bíblia na mão, pedindo dinheiro, e com o microfone, você acha que eu sou o quê? Pastor. Está pedindo dinheiro, estou com a Bíblia e está com o microfone, é pastor. Você deu fé. Você diz assim: esse cara maluco, esse careca é pastor. Então, você deu fé natural. Então, onde é a fé natural e a fé espiritual? Para terminar, 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, a fé natural é de todos os homens. Então, quando você
fala na UPA, que você chama de doutor. Quando você entra num ônibus, você não pede a habilitação do motorista. Quando você chega aqui na igreja, você não pediu para ver meu certificado. Por quê? Porque você deu fé natural. Mas a fé espiritual, a própria Bíblia diz que não é de todos. A fé para crer em Jesus não é de todos. Então a fé é de quem? Para terminar, Tito capítulo 1, versículo 1. Né? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover, se Tessalonicenses fala que a fé não é de todos, Tito 1:1 diz que a fé que é dos eleitos de Deus. Não fomos nós que elegemos a Deus. Já que estamos falando da época de eleição, não fomos nós que elegemos a Deus, foi Ele quem nos elegeu. E Ele falou, a fé é dos eleitos. Se são eleitos, são separados. Né? Então a Bíblia diz que a fé é dos eleitos de Deus. Para quê? Para que eles tenham o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade que é a mudança de vida. Meu amado, se nessa noite, eu não sei, diz o versículo 3 ainda, né, Diaconisa Nilda? Tem o 2 e o 3. Olha só o que é a fé dos eleitos. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Versículo 3. E em tempos devidos. Agora. Aquele dia que você entrou na igreja pela primeira vez. Ou depois de 50 vezes que você entrou na igreja. Aí você disse assim, na 51, 52, 53. Você falou assim, caraca, hoje essa palavra mexeu comigo. Caramba, eu nunca imaginei na minha vida. Eu quero ser crente. Eu nunca acreditei nisso. Eu quero ser crente. Que dia foi esse? Em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada. Por isso que hoje quase não se tem mais pregação nas igrejas. O inimigo tem atuado nisso. Porque o inimigo durante séculos, ele falou assim, eu vou destruir a igreja. Hoje o inimigo falou assim, eu vou me associar à igreja. Então, por quê? Ele foi diminuindo as pregações. Você está ouvindo aqui, tem 47 minutos, falta 1 minuto para eu terminar. Hoje você não vê as igrejas preocupadas com isso. Você vê preocupadas com shows. E show, desculpe o que eu estou dizendo, não muda a vida de ninguém. O que mudou a minha vida, o que mudou a sua vida foi a pregação da palavra. E é exatamente o que a Bíblia fala. Em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Amado, saia daqui nessa noite numa grande esperança de que olha o que eu vou falar agora, é irreconhecível em igreja hoje. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quem é a sua igreja? Não é a placa. São aqueles que mudaram de vida, como eu mudei, como você mudou, e nós fomos mudados. Eu vou terminar a palavra com o que também não se diz mais. Fomos transformados no sangue de Jesus Cristo. Fomos transformados no sangue de Jesus Cristo, porque a fé não é de todos, a fé é dos eleitos. Eu e você somos eleitos, preparados para aquele grande dia, e quando Jesus voltar, hoje não é o dia da ceia, mas nós diremos, Maranata, vem Senhor Jesus. Você crê nisso? Eu também creio, assim seja. Assim disse o nosso Deus.